Uma vez eu fiz uma live com Dona Maria das Graças e eu pensei que estava gravando. Quem disse? O importante foi o encontro, falar de Jesus. Eu disse pra ela, os anjos escutaram, né? Aham. É Agora tá importante a gente gravando. estar falando dele. Sim, com certeza. Então, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Eu me chamo Liz, estou falando da Bahia, tenho 23 anos e estou no grupo de estudo tem uns 2 anos, mais ou menos. E essa é a Rosane, minha convidada de hoje. Quer falar mais, Rosane? Se apresentar? Eu moro em Araucária, no Paraná. Tenho 54 anos. Já estou há um bom tempinho na caminhada. E vamos lá, né? Nós estamos aqui para Jesus, sempre para Ele. Sim, com certeza. E hoje, mais uma vez, nós vamos meditar o livro do céu. Então, eu vou colocar aqui como é que se diz? O espelho do meu notebook para poder acompanhar a leitura. Ver se eu consigo. Minha internet parece que tá lenta hoje, né? Acho que é minha internet que tá lenta. Mas vamos tentar. Isso. Aí, então, nós vamos ler hoje o volume 17, capítulo 26. 24 de dezembro de 1924. E o tema é: a pena de morte foi a primeira pena que Jesus sofreu e durou toda a sua vida. A encarnação não foi outra coisa que um dar-se em poder da criatura, a firmeza no obrar. Meus dias são sempre mais dolorosos. Estão sob a prensa da dura privação de meu doce Jesus, que como arma mortífera está sobre mim para me matar continuamente. Mas enquanto prepara o último golpe, o deixa suspenso sobre minha cabeça. E eu espero como refrigério este último golpe para ir com meu Jesus, mas em vão espero. E minha pobre alma, e também minha natureza, me sinto consumi-las e desfalecer. Ah, meus grandes pecados não me fazem merecer morrer. Que pena, que longa agonia. Ah, meu Jesus, tenha piedade de mim. Tu que és o único que conhece o meu estado de dor. Não me abandones, nem me deixes à mercê de mim mesma. Agora, enquanto me encontrava nesse estado, senti-me fora de mim mesma, dentro de uma luz puríssima. E nesta luz descobri a Rainha Mãe e o pequeno menino Jesus em seu seio virginal. Não havia espaço nem para poder abrir os olhos, nem para poder livremente. Eu pulei uma parte, não foi? Ó Deus, em que estado tão doloroso se encontrava meu amável menino? Sua pequena humanidade estava imobilizada. Estava com os pés e as mãos imóveis, sem o menor movimento. Não havia espaço nem para poder abrir os olhos, nem para poder livremente respirar. Era tanta a imobilidade que parecia morto, enquanto estava vivo. E pensava entre mim: quem sabe quanto sofre o meu Jesus neste estado? E a querida mãe, ao ver no seu próprio seio tão imobilizado o menino Jesus. Agora, enquanto isto pensava, meu pequeno menino, soluçando, me disse: minha filha,
As penas que sofri neste seio virginal de minha mãe são incalculáveis à mente humana. Mas sabe você qual foi a primeira pena que sofri desde o primeiro instante de minha concepção e que me durou toda a vida? A pena de morte. Minha divindade descia do céu, plenamente feliz, intangível, de qualquer pena e de qualquer morte. E quando vi a minha pequena humanidade sujeita à morte e às penas por amor às criaturas, senti ao vivo a pena da morte. Nossa! Que por pura pena teria morrido de verdade se a potência de minha divindade não me tivesse sustentado com prodígio, fazendo-me sentir a pena da morte e a continuação da vida. Assim que para mim foi sempre morte, senti a morte do pecado, a morte do bem nas criaturas, e também sua morte natural. Que duro rasgo foi para mim toda a minha vida. Eu que continha a vida e era o dono absoluto da própria vida, devia sujeitar-me à pena de morte. Não vês a minha pequena humanidade móvel e moribunda no seio da minha querida mãe? E não a sentes em ti mesma como é dura e dilacerante a pena de sentir morrer e não morrer? Minha filha, é teu viver em minha vontade que te faz partícipe da contínua morte de minha humanidade. Então passei quase toda a manhã junto a meu Jesus no seio de minha mãe e o via que enquanto estava em ato de morrer, voltava a tomar vida para abandonar-se de novo a morrer. Que pena ver nesse estado o menino Jesus. Depois disto, na noite, estava pensando no ato, quando o doce menino saiu do ventre materno para nascer no meio de nós. Minha pobre mente se perdia em um mistério tão profundo e todo de amor. E meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, tirou suas mãozinhas para me abraçar e me disse: Minha filha, o ato de meu nascimento foi o ato mais solene de toda a criação. Céu e terra sentiam-se imersos na mais profunda adoração, à vista de minha pequena humanidade, que tinha como amuralho a minha divindade. Assim, no ato do meu nascimento, houve um ato de silêncio e de profunda adoração e oração. Minha mãe orou e foi arrebatada pela força do prodígio que saía dela. Rezou São José, rezaram os anjos e toda a criação. Sentiam a força do amor da minha potência criadora renovada neles. Todos se sentiam honrados e recebiam a verdadeira honra, porque aquele que os tinha criado devia servir-se deles, para o que era necessário à sua humanidade. Sentiu-se honrado o sol, ao ter que dar sua luz e calor a seu Criador. Reconhecia aquele que o havia criado, a seu verdadeiro Senhor, e fazia-lhe festa e honra com lhe dar sua luz. Sentiu-se honrada a terra quando me sentiu que estava deitado em sua manjedoura. Se sentiu tocada por meus ternos membros e exultou de alegria com sinais prodigiosos. Todas as coisas criadas viam a seu verdadeiro Rei e Senhor no meio delas, e sentindo-se honradas, cada uma queria me dar seu ofício. A água queria tirar-me a sede, os pássaros com seus trinos e gorjeios queriam me recrear, o vento queria me acariciar, o ar queria me beijar, todos queriam me dar seu inocente tributo. Só o homem ingrato, embora todos sentissem neles uma coisa insólita,
uma alegria, uma força potente. Foram relutantes e, sufocando tudo, não se moveram. E, embora os chamasse com lágrimas, com gemidos e soluços, não se moveram, com exceção de poucos pastores. Não obstante, era pelo homem que vinha à terra. Vinha para dar-me a ele, para salvá-lo e para levá-lo comigo à pátria celestial. Por isso eu era todo olhos para ver se vinha diante de mim para receber o grande dom de minha vida divina e humana. Assim que a encarnação não foi outra coisa que me dar em poder da criatura. Na encarnação, dei-me em poder da minha amada mãe. No meu nascimento acrescentou-se São José, ao qual fiz dom da minha vida, e como as minhas obras são eternas e não estão sujeitas a terminar, esta divindade, este Verbo que desceu do céu, não se retirou mais da terra, para ter ocasião de me dar continuamente a todas as criaturas. Enquanto vivi, dei-me desveladamente, e depois, poucas horas antes de morrer, realizei o grande prodígio de me deixar sacramentado, para que quem quisesse pudesse receber o grande dom da minha vida. Não prestei atenção nem às ofensas que me fizeram, nem às rejeições de não me querer receber. Eu disse entre mim: me dei, não quero me retirar mais, mesmo que me façam o que quiserem, mas serei sempre deles e estarei sempre à sua disposição. Filha, esta é a natureza do verdadeiro amor. Este é o agir como Deus, a firmeza e o não retirar-se à custa de qualquer sacrifício. Esta firmeza nas minhas obras é a minha vitória e a minha maior glória, e este é o sinal se a criatura trabalha para Deus, a firmeza. A alma não olha para ninguém, nem para as penas, nem para si mesma, nem para a sua estima, nem para as criaturas. E apesar de lhe custar a própria vida, ela olha só para Deus, para o qual decidiu agir por amor dele, e sente-se vitoriosa de pôr o sacrifício da sua vida por amor a Deus. O não ser firme é da natureza humana e do agir humanamente. O não ser firme é o obrar das paixões e compaixão. A mutabilidade é debilidade, é vileza, e não é da natureza do verdadeiro amor. Por isso a firmeza deve ser a guia do agir por mim. Por isso em minhas obras não me mudo jamais, sejam quais forem os eventos. Feita uma vez, é feita para sempre. Glória a Deus nas alturas. Amém. É um texto incrível, é uma coisa. Passei a noite pensando como que pode, né, um Deus tão grande se diminuir assim por nós. É muito impressionante isso, né, Liz? Como que pode isso? Parece que não cabe dentro do nosso coração uma coisa dessas, não é verdade? Um Deus assim imenso, se entregar dessa forma até hoje, né? Como ele disse, eu não no final, né? Porém a gente vai retomar o texto, mas ele disse, eu já que eu me doei, eu não vou deixá-los sozinhos, né? Então ele se doou e hoje ele continua se doando, é muito incrível isso. Eu fico impressionada assim com este livro, com tudo que a gente está estudando e cada vez mais, conforme a gente até comentou na outra live de quinta-feira, sobre a gente se dedicar mais, né, a isso, né? E é o que vem falar, né? Um tema linka no outro, né? Impressionante isso, não é muito incrível?
que Deus faz com a gente, ele vai nos cercando de uma forma que a gente não consegue mais se desvincular dele, né? Uhum. É o amor que vai abrasando o nosso coração e vai nos cercando e a gente se sente acolhido ali, né? Abraçado todo o tempo por ele, né? Muito bom. É impressionante, de fato, assim, porque, de certa forma, a nossa tendência, né, a tendência do ser humano é acabar acostumando, né, com o fato de que Jesus veio à Terra, com o fato que Jesus está na Eucaristia. Gente, mas é extraordinário isso, né? Eu, às vezes, fico olhando assim, quando a ministra vai pegar Jesus, eu fico observando e disse, meu Deus, como é que pode o Senhor aceitar ser tão pequeno, ser carregado por uma pessoa humana, né? Dessa forma, Sim, que coisa extraordinária, né? Deus, né, ali dentro daquela âmbula, sendo carregado por uma pessoa humana. É uma coisa assim, meu Deus do céu, eu fico imaginando, né, os anjos assim, ficam a inocência, espantados, né? né, com esse amor de Deus pelo ser humano, né? É assim, é muito interessante, meu Deus do céu. Aí Jesus ele explica, né? Ele fala que ele é imutável. E aí, porque ele se deu uma vez, ele quer se dar sempre, né? Não Ele quer fala. sair de perto de nós. Não existe amor maior, né? Não Aham. existe, o maior amor é este, né? De se doar, como ele diz que o homem tem a tendência de mudar, mas ele é imutável. Então, se ele se doou uma vez, o que ele comenta ali, né? Que ele se doou uma vez e ele não vai mais, ele não vai sair daqui e não voltar mais. Uhum. Ele vai permanecer conosco. É muito incrível isso. Ele fala: Eu disse entre mim, me dei, não quero me retirar mais, mesmo que me façam o que quiserem, mas serei sempre deles e estarei sempre à sua disposição. Meu Deus do céu! É muito grande isso, Liz, porque a gente vê a profanação que tem. Sei. Uhum. Se a gente parar para pensar, nós não íamos fazer uma coisa dessas. Por isso que ele diz que nós somos muito pequenos, Aham. porque ele sendo muito grande, ele fez isso, e nós, na nossa pequenez, nós jamais faríamos uma coisa dessas. É muito difícil para a gente voltar, se humilhar e voltar. É como quando eu Uhum. saí do grupo, Jesus falava assim para mim, eu falava, Jesus, manda a Aline mandar uma mensagem para mim. Aí ele falou assim, vai você e manda, foi você que saiu. Ele falou que agora você não vai voltar, você vai ficar um tempo fora para você aprender. Aí Nossa. depois, uhum, E aí foi depois ele exatamente falou, isso, né, que aconteceu. foi exatamente isso. Aí depois teve um sábado que ele falou assim para mim, a partir de hoje você não vai mais conseguir meditar enquanto você não voltar a falar com a Aline. Aí foi nesse sábado, eu falei, então me dita o que eu tenho que falar com ela. Aí ele ditou e eu mandei o texto para ela. Nossa, incrível. Aí Incrível. é a gente se colocar nas mãos dele. Sim. Como ele fez, né? Como ele diz aqui, eu me doei. Você não está se doando para mim, Rosane? Você não está se doando, então você se doou, você é minha. E realmente eu fiquei um tempo conseguindo fazer as meditações. E na sexta e no sábado eu não consigo, porque eu fiz o grupo, né? Eu fiz o grupo, não, perdão. Eu fiz o canal também no YouTube e eu tava lendo e postando, e meditando e postando. Eu não parei, né? Uhum. Mas na sexta e no sábado eu não saí a meditação. Eu tentei de várias formas, eu ia ler, não dava certo. Eu errava todo o texto, ia lendo e errava, falava, mas poxa, mas vai ficar muito feio, né? Por mais que nós somos muito pequenos, porque a gente lê
E a gente, né, por mais que nós não temos exatamente o português correto. Então, tem muitas pessoas que reparam nisso. Se você lê rápido, se você lê devagar, as pessoas comentam. Então, eu estava errando tudo. Aí, na sexta e no sábado pela manhã, eu falei, Jesus, não tem como mais continuar. Aí ele falou, você vai voltar, você vai voltar. Aí eu falei, é uma humilhação. Ele falou, não é. Olha tudo que eu fiz por você. Tudo que eu fiz por você não vale? E é exatamente para. É incrível, né? Como ele nos cerca realmente. Olha o que ele vem falar para nós hoje. Eu me doei. Por que você não pode se doar? Qual é o teu problema? Você é maior do que eu? Muito grande, né? Isso, meu Deus do céu. Então a gente tem que ver, tem que enxergar a nossa pequenez. E é muito incrível, porque no livro do céu, assim, a gente lendo essas em etapas conforme a gente está aprendendo o livro, os primeiros, o meio ali que é o 11, a gente já está no 12, e o 20, a partir do 25, estamos ali também no 27, ele tudo se encaixa perfeitamente, né? Tudo se encaixa na perfeição de Deus, e nós seguimos essa perfeição de Deus, não a nossa pequenez, mas a gente segue ele, né? Então Sim, isso é, eu acho sensacional estar neste grupo que nós estamos estudando, da forma que nós estamos estudando. A gente sente que é Jesus nos guiando. É sempre ele, não somos nós, né? exato, exatamente. E tudo que Jesus fez por nós, né, assim, foi de fato para gerar esse intensivo, né? Porque ele tem pressa de que a gente viva na divina vontade o mais rápido possível, né? Então, ele trabalhou muito firme com a gente para poder destruir a nossa vontade humana o mais rápido possível, né? Eu vejo, por exemplo, em outros grupos da igreja, né, que não são grupos da divina vontade, grupos, movimentos que tem na igreja, né? Uhum. Como assim é complicado as pessoas se desfazerem desse eu delas, né? Dessa estima própria, é muito difícil. Até quando vão levar uma correção, assim, quem está corrigindo vai corrigir pisando em ovos para poder não magoar a pessoa, para poder não ferir. Por mais que Uhum. seja verdade, mas, né, o povo tem esse receio, assim, de estar magoando a estima do outro e tal, né? Aí é muito complicado, né? Como é que Jesus vai destruir o eu dessa pessoa, né? Como é que ele vai reinar nessa pessoa? Não tem como. Então, Não. né, Jesus trabalhou muito em nós, assim, né? Nesse grupo, através desse grupo, para que a gente vivesse de verdade, né? Na divina vontade, vivesse essa liberdade, né? E aí, como Jesus falou para você, não é uma humilhação, né? Assim, então, para nós, não é uma humilhação. A gente passa a entender, né, que nós somos para Deus, nós somos para Ele mesmo, né? Então ele é a razão da Exatamente. nossa vida, né? Então não importa assim, para que Deus está me usando, para que Ele quer me usar, né? Mas o que importa é que Ele me use, né? Que eu esteja à disposição dele de verdade, né? Então isso Isso. que é bonito. E uma vez, né, que nós começamos, como é bonito isso, né, Rosane? Porque mesmo você Uhum. tendo saído, mas você continuou sentindo dentro de você esse impulso de voltar para poder continuar, né? Então isso quer dizer que era Jesus que estava em você, né? Porque ele fala aqui que ele é imutável. Aí ele diz, né, que a natureza do verdadeiro amor é agir com firmeza. Aí a gente vê assim, como hoje em dia as pessoas elas não têm mais essa firmeza de coração, né? Então, as pessoas vão lá diante do altar de Deus e promete, né, fidelidade um ao outro no matrimônio, né? Mas aí daqui a pouco não quer mais, né, viver com aquele homem, com aquela mulher que escolheu para viver a vida toda, não quer. E não é Não assim. compreende o significado, né, Liz? Sim. E não é por uma justa causa, né? Pior é isso, Exatamente. não é por uma justa causa.
Mas é porque não tem essa firmeza de dizer eu te escolhi, então eu vou ficar com você o resto da vida. E Deus, ele é assim com a gente. Ele É. escolhe a gente e ele não deixa. É tanto você ver a história do povo de Israel. Meu Jesus amado, se eu fosse Deus, já tinha deixado aquele povo faz tempo. Aham. Era um povo muito complicado, era um povo muito difícil. Eles gostavam muito de idolatria. Deus Pois falava é. 1000 vezes para eles não se contaminarem com deuses estranhos, não casar com estrangeiros. E eles voltavam a fazer, a pecar, e depois fazia pior, sabe? Assim, o Antigo Testamento inteiro, a história do povo de Israel é assim, né? Uhum. Eles caem na idolatria, aí Deus manda castigo, aí eles se arrependem, mas depois que tá tudo bem, eles voltam à idolatria de novo. Aí Deus manda castigo. Nossa, meu Deus do céu. Mas Deus não deixou esse povo, Não, né? exatamente. Que coisa impressionante, né? É como ele fala lá no livro de Oséias, né? Que ele pede para Oséias casar com uma prostituta, né? Aí Oséias vai lá diante do Senhor e diz: Senhor, ela tá me traindo, né? Aí Deus fala para ele: permanece fiel a ela, porque eu sou fiel a Israel. Ele diz, né? Porque eu sou fiel a Israel. Então, Impressionante, né? uhum, É muito impressionante. incrível. É muito incrível, né? Os caminhos que Deus nos manda. E assim, o que Jesus vem trazer ao meu coração, que ele fala assim, ó, eu te preparei, eu estou te preparando, porque todo o decorrer da sua vida, eu percebo assim, Alice, que todas as empresas que eu trabalhei, tudo que eu tive que fazer nas empresas, tinha que ler um livro e meditar este livro. O nosso chefe, ele exigia isso, que a gente lesse este livro, meditasse esse livro e fizesse um resuminho para a gente apresentar na empresa. Nossa. E aí Jesus fala assim, ó, tudo que você viveu, nada mais foi que um preparo, e é exatamente o que ele fez com a Luísa. Nada Uhum, mais foi do que um preparo para que hoje você estivesse vivendo na divina vontade. Aí eu falo, Jesus, eu sou miserável. Ele falou, mas é bem por isso que eu te peguei, porque você é miserável. Porque você é um nada. Porque você sempre se sentiu um nada. Então agora você vai mostrar realmente que você é um nada. Aqui junto comigo. uhum. Nossa, eu confirmo mesmo isso, viu, Rosane? Verdade, né? Incrível, né? Tudo que eu vivi até aqui é como se, tipo assim, agora faz sentido, né? Exatamente. Agora eu entendi onde que encaixou o quebra-cabeça, né? Uhum. Então é muito impressionante mesmo, né? Tanto essa parte, né, de meditar, eu também, né, tinha essa coisa no tempo da escola, de pegar um texto para meditar, para aprender de fato o que está dizendo o texto, né? Significado daquilo ali, né? O significado, o falar também em público, Uhum. né? Que Jesus, Exatamente. Jesus me Exatamente. impulsionava isso na época da escola, né? Tudo mais. E a gente vê agora a razão de tudo, né? O porquê, o para quê. Sem contar assim Uhum. que eu sempre falo, né, que Jesus ele me resgatou através da divina vontade, né? Porque eu tinha um desejo de santidade, mas eu não sabia avançar na santidade das virtudes, eu não conseguia. O que as outras pessoas conseguem, eu não conseguia, não, sabe? Era muito Uhum. difícil para mim. Então, assim, era como se eu fosse essa terra sedenta, né? E a divina vontade fosse a água. Então, quando a gente se encontrou, né? Foi perfeito. Encharcou de Deus, né? Sim, exatamente. É isso mesmo. É quando eu me Eu. separei também, Liz, quando meu ex-marido ele me largou, eu queria também, eu falei, já que eu estou sozinha, eu quero entrar em algum convento, em algum lugar, os filhos já estão grandes, e Jesus nunca me permitiu.
Eu tentei de várias formas, assim, ele nunca permitiu que eu entrasse em nenhum lugar. E olha que eu mandava e-mail, ia atrás, falava para os meus filhos, depois que a mãe for, daí eu vou passar aqui a casa para vocês e tudo. Não deu nada certo, não. Porque ele escolhe, então se ele escolhe, a gente tem que compreender que a escolha não é nossa mais, a escolha é dele. A partir de agora nós não somos mais, não falamos mais por nós, mas ele fala em nós, né? Ele que vai agir em nós também, né? Em todo o contexto da nossa vida, né? Ele vai Sim, nos cercando. E meu nós Deus. adoramos isso, né? Nós adoramos essa de estar com ele, né? Adoramos ele, né? Desse meio que a gente está, né? É muito gostoso isso. Nossa, meu Deus do céu, é um presente muito grande, né? A gente ter essa Uhum. consciência tão grande de Deus, né? Vou aproveitar, vamos de trás para frente, né, Rosane? Pegar o gancho que a gente começou de baixo, então vamos lá. Uhum. É muito bonita essa parte do nascimento dele, né? Que ele fala que ele se deu, eu não sei onde que é, mas ele fala, né? Que ele se deu aqui na No encarnação. número 4 ali. Tá no número 4 ali, a minha filha. O ato do meu nascimento foi o ato mais solene de toda a criação. Céu e terra sentiam-se imersos na mais profunda adoração, à vista de minha pequena humanidade, que tinha como amuralho a minha divindade. Assim, no ato do meu nascimento, houve um ato de silêncio, de profunda adoração e oração. Minha mãe orou e foi arrebatada pela força do prodígio que saía dela. Rezou São José, rezaram os anjos e toda a criação. Sentiam a força do amor da minha potência criadora renovada neles. Todos se sentiam honrados e recebiam a verdadeira honra, porque aquele que os tinha criado devia servir-se deles para o que era necessário à sua humanidade. Posso continuar lendo até o finalzinho desse trechinho? Pode sim. Sentiu-se honrado o sol ao ter que dar a luz e calor ao seu Criador. Reconhecia aquele que o havia criado, o seu verdadeiro Senhor, e fazia-lhe festa e honra com o lhe dar a sua luz. Sentiu-se honrada a terra quando me sentiu que estava deitado em uma manjedoura. Se sentiu tocada por meus ternos membros e exultou de alegria com sinais prodigiosos. Todas as coisas criadas viam a seu verdadeiro rei, o Senhor, no meio delas, e sentindo-se honradas, cada uma queria me dar o seu ofício. A água queria tirar-me a sede, os pássaros, com seus trinos e gorjeios, queriam me recriar. O vento queria me acariciar, o ar queria me beijar. Todos queriam me dar o seu inocente tributo. Só o homem, ingrato, embora todos sentissem neles uma coisa insólita, uma alegria, uma força potente, foram relutantes e sufocando tudo, não se moveram. E embora os chamasse com lágrimas, com gemidos e soluços, não se moveram, com exceção de poucos pastores. Não obstante, era pelo homem que eu vinha à terra. Vinha para dar-me a ele, para salvá-lo e para levá-lo comigo à pátria celestial. Por isso eu era todo olhos para ver se vinha diante de mim para receber o grande dom da minha vida na divina vontade. Assim que a encarnação não foi outra coisa que me dar em poder da criatura. Na encarnação dei-me a mãe amada. No meu nascimento acrescentou São José, ao qual fiz dom da minha vida. E como as minhas obras são eternas e não estão sujeitas a terminar, essa divindade, este verbo que desceu do céu, não se retirou mais da terra, para ter ocasião de me dar continuamente a todas as criaturas. Muito grande, muito lindo esse texto, essa parte, né, do nascimento dele. Muito lindo mesmo. Eu acho que deu uma travada aqui no notebook, Rosane. Tô sem saber Você se quer que eu tá. termine de ler até o finalzinho ali? Ele é bem, Pode ele vai até o terminar. final agora daí. Pode terminar. Tá. Enquanto vivi, dei-me desvelado
contemplativamente, e depois, poucas horas antes de morrer, realizei o grande prodígio de me deixar sacramentado. Para quem quisesse, pudesse receber o grande dom da minha vida. Não prestei atenção nem às ofensas que me fizeram, nem às rejeições de não me querer receber. Eu disse entre mim, me dei e não quero me retirar mais, mesmo que me façam o que quiserem, mas serei sempre deles e estarei sempre à sua disposição. Filha, esta é a natureza do verdadeiro amor. Este é o agir como Deus. A firmeza e não retirar-se à custa de qualquer sacrifício. Esta firmeza nas minhas obras é a minha vitória e a minha maior glória. E este é o sinal se a criatura trabalha para Deus, a firmeza. A alma não olha para ninguém, nem para as penas, nem para si mesma, nem para a sua estima, nem para as criaturas, e apesar de lhe custar a própria vida, ela olha só para Deus, para o qual decidiu agir por amor dele, e sente-se vitoriosa de pôr o sacrifício da sua vida por amor dele. O não ser firme é da natureza humana e do agir humanamente. O não ser firme é o obrar das paixões e compaixão. A mutabilidade é debilidade, é vileza e não é a natureza do verdadeiro amor. Por isso a firmeza deve ser a guia do agir por mim. Por isso, em minhas obras, não me mudo jamais, sejam quais forem os eventos. Feita uma vez, é feita para sempre. Eu tava vendo aqui essa partezinha, né? A alma não olha para ninguém, nem para as penas, nem para si mesmo. E foi isso que você teve que fazer, né, Rosane, para você voltar pro grupo. Exatamente. Exatamente. Porque muitas pessoas, teve pessoas que vieram falar comigo, aí elas disseram assim, você foi uma Eva, você foi uma traidora, Jesus está triste com você, você fez isso, você fez aquilo. Aí, tudo isso que foi falado para mim foi muito importante. Foi importantíssimo, porque aí, essas palavras, elas foram, adentraram meu coração e eu fui meditando nelas. Porque aí, no início, eu não entendi nada, mas como que eu sou uma Eva? Como que eu sou isso? Jesus ficou triste comigo, nada. Aí, meditando, Jesus foi me dando o entendimento do que eu fiz e que eu não deveria ter feito, mas que eu deveria ter. Ele falou assim, foi muito importante. Foi muito importante você ter saído. Essa tua saída foi para que você desse um salto para eliminar essa vergonha, essa timidez, esse achar que você é um Judas dentro do grupo, porque era o que eu achava. Eu falei, poxa vida, eu não faço nada, eu tô aqui para quê? Então eu achava que eu não fazia nada, que eu não tinha que estar ali. Eu estou fazendo o quê aqui? Aí na saída, porque aí quando você está longe, você enxerga. Aí eu me via fora, como que vocês estivessem. Foi exatamente a visão que Jesus me deu. Vocês estavam dentro de um trem andando, todo fechado, e ele andava, e eu ficava tentando me agarrar àquele trem, àquela janela, para espiar lá dentro, mas eu não conseguia ver, de jeito nenhum. E eu tinha uma ânsia muito grande de querer entrar de volta naquele trem. Uhum. Daí Jesus disse, eu vou te dar mais uma oportunidade. E aí, ele vem e traz, né? Mas ele sai, a gente sabe que ele, como ele se doou, ele diz, né, ele se doou, ele vai dar milhares de oportunidades para nós, como ele sempre faz, né, Liz? Só que nós temos que aprender a ser, como ele disse, imutáveis como ele. Porque o ser humano tem a tendência de paixão, né? De que isso não é para mim, e milhares de pensamentos que vêm, e muitas vezes a gente dá atenção a esses pensamentos que não são de Deus, que é vontade humana. E a vontade de Deus é outra, não é o que muitas vezes o que nós estamos pensando. Por isso que a meditação e o perguntar, que nem a gente perguntar para a Aline, que é a pessoa que está à frente, a gente percebe Jesus nela, a gente percebe Jesus agindo nela, falando nela. Os conselhos que a gente recebe é inteiramente de Jesus.
É Sim. muito incrível isso, é muito bom estar meditando neste livro, meditando o que Jesus vem trazer para nós. Cada vez mais, eu digo assim, ó, eu posso dizer que existe o antes e o depois quando eu estava no grupo, quando eu saí, agora quando eu voltei. Então, a volta, eu sinto no meu coração a diferença enorme, assim, de, de sentir o acolhimento de Jesus, de sentir mais firmeza, mais confiança. Essa é a palavra. Confiança em Deus. É muito incrível, isso é muito bom. Nossa. É um testemunho que bate de fato, assim, com o tema de hoje, né, Rosane? É Bateu incrível, né? Eu não certinho, tinha né? pensado em falar isso. Eu falei, Jesus, eu vou dormir, eu vou sossegar, porque é o Senhor que vai falar, eu não vou falar nada, não. O Senhor pode agir do jeito que o Senhor quiser. Pois é, é o testemunho vivo do que Jesus está falando aqui, né? Ele completa que a alma não olha, né, nem para ninguém, nem para as penas, nem para si mesma, nem para a estima própria, nem para as criaturas. Apesar de lhe custar a própria vida, ela olha só para Deus, para o qual decidiu agir por amor dele, e sente-se vitoriosa de pôr o sacrifício da sua vida por amor a Deus, né? Aí a gente pensa, né, que se de fato você tivesse ficado nessa, né, de olhar para a sua estima, de ficar olhando para as outras pessoas, o que é que o povo vai pensar de mim, o que é que as pessoas vão achar, vai ser uma humilhação, vai ser isso, vai ser aquilo, né? Então, Uhum, você teria perdido esse ato, né? O ato do amor a Deus de verdade, né? Que é o que Jesus está falando assim. Então, o verdadeiro agir, né, por amor a Deus, implica isso, a gente olhar só para Deus, a gente não olhar para nós, não se importar com o que as outras pessoas pensam, com o que as outras pessoas dizem, né? Na divina uhum, vontade é muito assim, ou a gente vive para Deus, ou a gente vive para os outros, não existe isso, né? De ser exatamente. mesclado, de a gente se importar com alguém, né? E se importar com Deus, isso não existe. Ou um ou outro. Então a gente larga a mão, né, das criaturas, larga a mão de tudo isso para a gente viver só para Deus, em função do que Ele vê de nós, em função daquilo que Ele espera de nós, né, da correspondência que a gente precisa dar para Ele diariamente. Então, essa é a nossa vitória, né, de pôr o sacrifício da nossa vida por amor a Deus, que é o que Exatamente Jesus isso, fala. Liz, porque eu estava pensando assim, é difícil a pessoa que acorda às 5 horas da manhã, ou que né, a live das quintas-feiras é às 8h30, 9 horas da noite, e fica até meia-noite ali, querendo falar de Jesus. As pessoas, elas não querem falar de Jesus, elas querem estar ali para se aparecer, para colocar um filtro na tela, para mostrar o que ela é, o que ela tem, o que ela pode oferecer. E aí eu Uhum, estava pensando, eu falei, se fosse humanamente, nós não íamos fazer isso, Liz. Porque a gente verdade. faz, e é Jesus que nos empurra a fazer isso, né, a querer estar com Ele. Então a gente realmente vai tendo uma fusão, a gente vai vivendo a vida dele aqui, e isso cada vez mais, né? Isso, eu acho Uhum. muito incrível isso, eu acho muito maravilhoso ele ter nos colocado, ter nos escolhido para estar neste momento, né? Junto com ele, falando dele, querendo estar com ele, sentindo o amor muito grande por ele, isso é muito bom. Com certeza. Eu queria falar de uma coisa que me chamou a atenção nessa parte. Eu vou parar até aqui de compartilhar a tela, vou parar. Mas me chamou a atenção, Rosane, quando Jesus ele está falando sobre aquela parte quando ele nasceu, do nascimento dele, né? Uhum, Aí ele diz que o sol
se sentiu honrado porque estava dando luz a seu Criador. Então o sol antes ele dava luz, mas ele nunca tinha dado a luz dele para Deus. Então, né, pela primeira vez ele deu a luz dele para o Criador, né? Então quem estava Incrível isso, né? recebendo, né, aqueles raios era o próprio Deus. Então a água antes ela já gerava vida, mas ela nunca tinha se dado para Deus, né? Uhum. A terra nunca tinha sentido Deus, tipo, né? É difícil de explicar o negócio, né? Mas Porque parece que inverteu, não é? é, aham. Então assim, eu achei muito incrível isso, né? E aí Jesus diz assim que todos os homens eles estavam sentindo alegria, estavam sentindo algo diferente dentro deles, né? Jesus diz que todos os homens, mas que eles sufocaram, né? Eles sufocaram essa moção interior que Deus tinha dado para eles. Eu ficava pensando, e como Jesus, né? Como que é esse sufocar dessa moção interior, né? E aí Jesus mostrou para mim que eles sentiam a alegria, mas ficavam ainda na avareza, pensando em dinheiro, fazendo negócios errados. Naquele dia, naquela noite, eles sentiam uma alegria extraordinária, diferente, mas continuaram empreendendo seus negócios errados. Outros sentiram aquela alegria extraordinária e continuaram na bebedeira. Outros continuaram, apesar da alegria, apesar de tudo, continuaram murmurando, continuaram sendo arrogantes, continuaram praticando a maldade, continuaram praticando o mal, né? E aí Jesus fala no texto que só alguns pastores, né, elevaram a alma a Deus. Eles Poucos perceberam, né, pastores, né? que havia Uhum. algo diferente naquela noite. Eles perceberam dentro de si e também fora, porque toda a criação estava em êxtase. Isso que é extraordinário, né? Toda a Uhum. criação. Então, assim, meu Deus, é muito grave a cegueira do ser humano, é muito grave, é muito séria mesmo, né? Diante de tudo isso, assim, que Deus fez, né? E só os pastores que perceberam, né? Então, por isso que os anjos vieram falar com eles, né? Aí ficou explicado, né? Por que que os anjos vieram falar com os pastores? Porque eles tinham elevado a Deus, né? Eles tinham percebido, nossa, essa noite é diferente, tem algo extraordinário acontecendo com a gente. A alegria Nossa, que ele colocou ali, né? Que o homem sentiu, aham, embora todos sentissem neles é, uma coisa insólita, uma alegria, uma força potente, foram relutantes em aceitar Jesus, né? Como até hoje, né? As pessoas relutam em aceitar. uhum. Então, muito grande, assim, eu fiquei pensando nisso. Como é que pode, né? É muito incrível, assim, ó, a gente perceber, assim, ó, como que pode o sol, a terra, os animais, porque os animais, eles iam lá na manjedoura, né? Como pode uma coisa dessa e o homem não sentir isso, não sentir esse impulso de amor de Deus? Ele é tão vivo, tão presente na nossa vida. Como que eu, assim, eu não, às vezes eu não consigo entrar na minha cabeça uma coisa dessas, assim, como é que as pessoas não, o meu genro fala assim, é só Jesus foi apenas um homem que passou pela terra. Como que consegue não compreender a grandeza de Deus? É muita cegueira, né, do ser É humano. muita cegueira, exatamente, é a relutância, né, de não aceitar, porque se você Meu aceita, Deus. você vai ter que enxergar, né, tudo que ele fez e o que a pessoa precisa fazer, as mudanças que ela precisa fazer na vida dela. Então, esse relutar é um não aceitar, né? É um não Tá. estar em conformidade.
é ignorar, né? Que grave isso. Deus tinha dado uma alegria extraordinária, algo sobrenatural para todos os homens, e eles ignoraram. Naquele momento era para eles terem uma percepção espiritual, né? Era para eles se elevarem a Deus, dizer: tem alguma coisa diferente acontecendo. Tem alguma coisa que está se comunicando comigo que eu não sei o que que é. Tudo está diferente hoje. O que está acontecendo? Meu Deus, o que está acontecendo? Mas eles nem se importaram com isso. Jesus amado, né? Que Incrível, grave, né? Não só no tempo que Jesus nasceu e veio, mas como hoje, né? Hoje é muito sério, cada vez mais sério, né? Cada vez mais as pessoas se afastam dele. Se Sim. afastam e profanam, né? A Eucaristia, como ele disse, que se deixou e não importa o que fizessem, ele ia ficar porque ele se decidiu se doar e ele vai se doar até o fim, não importa o que fazem. Então, por isso, a gente vê assim, né? Como que pode, né? Eu fico impressionada com Jesus, deste amor. Como que pode um amor tão grande como este, né? Eu fico... Que eu ficava fixada. pensando também, né, Rosane, que como é que a gente reluta, né, diante assim do que Deus nos dá, né, de uma forma assim mais prática na nossa vida, né? Porque nós estamos diante da obra da criação, diante da obra da redenção e diante da obra da santificação. Nós que conhecemos o livro do céu ainda mais, né? E assim, meu Deus, então como é que a gente ainda pode ignorar essa alegria que Deus nos dá? Porque Deus nos dá tudo isso de presente, né? Isso tudo já é posse nossa, né? Jesus já conquistou para nós tudo isso. Então, como é que eu ainda posso ter coragem, né, de ficar assim, preocupada com a minha vida, com as minhas coisas, com os meus problemas, ignorando, né, tudo que Deus me deu, né, e deixando de dar para Ele a satisfação por todas essas coisas, né? Porque a partir do momento que eu pego as preocupações da minha vida, que eu fico preocupada, porque eu tenho isso para fazer, porque fulano é assim, porque eu não consigo tal coisa, porque isso, porque aquilo, né? Eu deixo de dar a Deus aquilo que Ele merece, né? Que é toda essa gratidão, esse agradecimento do meu coração voltado para Ele, né? Que Exatamente. isso. Essa é a correspondência que a gente deve dar e que os pastores deram, né? É esse coração voltado para Deus, dar atenção para o que Deus está fazendo, né? É isso muito que Jesus pede para a gente no livro do céu, dar atenção para Ele. A gente deixar de dar atenção para a nossa vida, porque todos os outros seres humanos já estão fazendo isso, já estão dando atenção para a própria vida deles. Meu Deus Exatamente. do céu, eu olho assim para o povo, eu fico pensando como Jesus mudou a minha vida de verdade, porque as outras pessoas estão na igreja, mas se olha assim para elas, raramente as pessoas estão bem, Rosane, raramente o povo da igreja, raramente o povo tá feliz, raramente o povo tá em paz, raramente. Se olha para a cara de um, é um problema. Se olha para a cara de outro, é outro problema. Você diz assim, meu Deus do Exatamente. céu. E são sempre os mesmos, né? E são sempre os que dizem que estão ali, que estão com Deus, que são íntimos do Espírito Santo. Meu Deus. E na verdade, estão sempre se queixando, né? Sempre. Eu acho incrível também isso. Você pergunta, e Sempre. oi, boa noite, tudo bem, né? Não tô Meu bem, não tô Deus. nada bem. Sempre É se incrível. queixando, né? Então, porque não dá atenção, não dá atenção, meu Deus, para a alegria que Deus dá para nós todo dia, todo dia.
E as pessoas não querem isto, Liz, porque isto é o que Jesus diz aqui no texto. É a entrega total. Não dá para entregar parcial. Sim, Peraí, Jesus, eu posso te entregar 25%? Eu fico com 75%. Ah, vou te entregar metade, pode ser meio a meio, vou ficar em cima do muro, vamos ver o lado que tá bom, eu vou. Então não dá para ser. Então tem que chegar ao ponto da gente estar entregue a Jesus 100%. É não verdade, fazer a verdade. vontade humana, é fazer a divina vontade. É ter essa compreensão. Eu falo Dona Maria, a Nossa Senhora. Eu não sei por que eu tô falando Dona Maria. Nossa Senhora frisa muito isso, né? Pra gente prestar muita atenção. Nos 31 dias com Maria, ela frisa muito isso, né? Ela fala pra gente prestar muita atenção em tudo. Minha filha, presta atenção. Minha filha, não sei se você percebeu, mas ela, em vários, do início praticamente até o final, ela no início ela fala, presta atenção, minha filha, presta atenção. Uhum. O que significa? O que significa? Preste atenção, o que significa viver na divina vontade. Então é muito impressionante assim também a gente ter Maria como nossa mestra também, né? Uhum. Como Sim, é ele diz muito que ele importante. para ela, ele se entregou a ela depois a São José, né? E depois se entregou todo a humanidade toda, né? Uhum. Então a gente sempre tem a quem recorrer. Não dá para ter uma desculpa. Ah, mas eu não sabia, não foi atrás, perguntou. Se não foi atrás, não perguntou, não se interessou, é É porque não. verdade. É muito sério. Eu estava ontem lendo uma mensagem do Senato, acho que eu vou até pôr lá no grupo depois, achei interessante. E aí a mensagem, eu li duas, na verdade. Aí a primeira mensagem estava falando da nova era. É muito bonito, porque lá na mensagem, que é aquelas mensagens do Padre Gobi, sabe? Aquele livro Uhum, azul. uhum, Nossa Senhora, ela estava falando abertamente sobre esse reinado. Ela fala da divina vontade. É bem interessante a mensagem, viu? é. É bem Manda interessante. lá pra gente, então, pra gente ler e aprender mais um pouco. E aí, na segunda mensagem que eu li, aí Nossa Senhora falou, falou, falou. Aí no final ela disse assim, que ela estava preparando o caminho para o reinado de amor de Jesus. Aí eu lia, né? Eu dizia, Nossa Senhora, Deus sempre fala a mesma coisa, né? É sempre a mesma coisa. Nossa Senhora falava na mensagem assim, que era para ser fiel a ela. E como é que é fiel a ela? Tem que ouvir a voz dela, tem que obedecer, né, ao que ela pede e tem que se deixar conduzir por ela. Então tem que escutar a voz, né, a voz de Deus, as inspirações divinas, precisa obedecer, né, que é andar nessa ordem, nessa disciplina, precisa se deixar conduzir, né, pelo Espírito Santo, por ela, enfim. Aí essas três coisas, eu disse, minha Nossa Senhora, Deus sempre pede a mesma coisa. Por que o povo não escuta, né? Por que as pessoas ainda têm dúvida? Por que as pessoas não penetram nisso, né? Por mais que elas não conheçam o livro do céu, mas dava para elas penetrarem, terem assim uma profundidade maior por causa dessas Uhum, palavras de Nossa Senhora. Aí a Nossa Senhora disse assim: é porque a outra parte eu não posso fazer. É a parte do ser humano de se interessar, né? De realmente querer penetrar, querer entender o que eu tô falando. E aí que tá, porque as pessoas não têm esse interesse. exatamente. Elas leem, mas elas não têm o interesse de aprofundar no que Nossa Senhora tá falando. Elas leem superficial. Uhum, Aí é que tá o negócio, né? Então, se a gente não tiver essa atenção mesmo, né? Como você falou, que na live, né? A gente já tava meditando nisso. Se a gente não tiver essa atenção mesmo, essa disposição
para escutar o que Deus está falando, Deus não se revela. Ele espera que a gente tenha interesse verdadeiro, para ele poder se Exatamente. revelar, né? Uhum. É exatamente o que eu estava falando para uma amiga da igreja, que ela está sempre falando de Nossa Senhora, sempre falando de Jesus. Aí eu dei um livro para ela dos 31 dias com Maria. Eu tinha os livros, eu doei para ela. E das 24 horas da paixão. Aí outro dia a gente tá sempre falando de Nossa Senhora, sempre falando de Jesus. Eu falei, isso daqui tá naquele livro das 24 horas da paixão que eu te dei. Aí ela falou assim, eu nem sei, acho que eu emprestei ele, eu não li, emprestei ele, e não sei, tipo, não deu nem... Eu falei, isso daí que você tá fazendo? Eu falei para ela, isso daí é a importância que você dá para Jesus. Os livros que eu te dei, você nem olhou para eles, isso que eu expliquei para você. Falei, essa é a importância que você deu para Jesus. Aí ela falou assim, nossa amiga, desculpa, eu vou comprar o livro e vou ler. Aí eu não falei mais nada para ela, deixei nas mãos dela. Mas eu falei, Sim. essa é a importância que o povo tem dado para Jesus, né? A gente Uhum. fala dele e tanto faz. Deixa. É Nossa, normal, ficou, como é que se diz? Como que se diz a palavra para banal? você? Ficou natural, tipo, você ouve tanto aquilo que parece que é uma coisa assim, não é tão especial assim. Uhum. É Não se verdade. aprofunda naquilo. Eu já ouvi falar de Jesus, eu ouço falar de Jesus todos os dias. Então, não dá aquela importância que Jesus merece, né? Eu fico, às vezes, pensando assim, Rosane, como é que pode? Porque para algumas pessoas que eu tenho mais abertura, eu falo da divina vontade. Eu falo que, né, que Jesus explica no livro do céu que há uma santidade divina que é diferente da santidade das virtudes, né? Uhum. Mas as pessoas mesmo assim não se interessam. Eu fico pensando, por que, meu Não. Deus? Né, tipo assim, eu falando pra pessoa, né, que Jesus está dizendo que tem uma santidade que é diferente, que é uma santidade divina, e a pessoa não se interessa em conhecer, É entendeu? exatamente o que diz aqui no texto. O homem, ele não, ele não quis, ele foi o único que não deu importância, que relutou, que ele ainda reluta. Pois é, aí eu fico pensando assim, que Jesus tem que fazer um trabalho muito grande, que é para as pessoas ter mesmo assim essa sede da divina vontade. Porque eu percebo que quem mais se entrega à divina vontade é quem tem essa sede, né? Uhum. É quem não consegue se adequar, né, à santidade das virtudes, que tem essa Ontem eu sede ouvi uma muito coisa tão grande. absurda, Liz. Eu vou até postar depois lá no grupo um videozinho assim do cara falando. Eu falei, Jesus, toma conta, Senhor. Ele falando que o céu, ele ia ser monótono. Qual a graça de estar no céu assim, né? E ficar sempre com Deus? O que você vai fazer no céu? Eu falei, meu Deus. Falei, Jesus, pedi perdão, Senhor. Falei, perdão, Senhor. Foi a única coisa que me veio. Me perdoa essa pessoa que ela não sabe o que ela diz. É verdade, não sabe não mesmo. Não tem a mínima ideia do que tá dizendo, né? Uhum, é incrível. Eu fiquei chocada de ver ele falando assim. Eu vou postar lá depois para vocês verem. As pessoas, elas são muito superficiais hoje em dia. E o pior é que elas se acham inteligentes. A gente tá numa das gerações mais burras que já existiram, Ontem eu né? tava pensando, eu falei, Senhor, que geração perdida, né? Uhum. Que geração perdida que a As gente pessoas não não sabe o pensam que fazer. mais. As Uhum. pessoas não têm profundidade no pensamento. Elas não buscam a verdade. Elas não buscam Exatamente. viver na verdade. É uma das gerações mais burras, assim, que já houve. E as pessoas se acham Infelizmente. inteligentes. Infelizmente é isso Porque que tem um está pensamento acontecendo. crítico, elas acham que são inteligentes. Porque consegue ser adversário a alguma coisa, acha que é inteligente isso.
Tem nada a ver, né? Aí o pior é que os outros se deixam levar, né, por esse tipo de mentalidade, de pensamento, né? Ah, porque fulano tá dizendo isso, então, né, eu vou seguir o que fulano tá falando, porque fulano é legal, né? Porque fulano não é careta, né? Porque é um professor, porque é não sei o quê. É. E assim, cadê, né? Cadê realmente a profundidade, né? Naquilo? Cadê a profundidade no pensamento? Cadê a Hoje não. reflexão sobre a vida, né? Uhum. Tem. As pessoas se deixam levar, elas constroem o pensamento com base naquilo que é mais favorável para elas. Porque o que, que esse cara quer falar no fim das contas? Ele quer dizer assim que para ele tudo bem ele continuar no pecado, né? Afinal de contas, né? É muito melhor ir para o inferno. É claro que ele não acredita no inferno, né? É claro que ele não acredita no Exatamente, céu. exatamente. É que eu não falei. Eu peguei um trechinho ali, eu ouvi uns 5 minutos. E é exatamente isso que você está dizendo. É incrível, né? Que Jesus ele vem trazer o entendimento de tudo, né? E é exatamente isso. Ele fala de uma forma do inferno, Liz, que você para e fala, Senhor, toma conta. É como que se o inferno é só tipo é legal assim, sabe? É só você é um pouquinho mais não é tão ruim assim. Eu vou mandar o vídeo lá para vocês verem. Você vai falar, meu Deus do céu, toma conta. Ele só quer justificar a vida dele. Exatamente isso que um comentário que tinha lá. Foi exatamente esse o comentário. Com base em que eu não sei, né? Porque é só E é um o que a pastor. cabeça É um dele pastor. inventou para justificar. É só um pensamento que a cabeça dele inventou para justificar. Né? Não É uma. tem base em nada, não tem embasamento em nada que é real. Não tem. Incrível, É incrível. uma coisa absurda mesmo, assim, né? Então, é incrível, assim, pensar, né, que se o homem de fato tivesse interessado em viver, né, a vida conforme a verdade, que é o próprio Deus, né, Deus daria para eles essa chance, né, igual ele fez com os gregos, né, com aqueles gregos que se interessavam mesmo em descobrir, né, qual era a verdade, por que que eu existo, né? Os gregos que se interessavam por isso e Deus deu para eles esse entendimento, né? E eles sabiam que eles tinham uma alma eterna. Os gregos sabiam disso, né? E Deus não tinha nem revelado a eles nada. E eles sabiam que eram eternos, que não tinha como eles serem perecíveis, né? Como os outros animais. Eles sabiam disso, sabiam que tinham noção, né? Consciência da morte, do sofrimento. Eles tinham toda essa consciência, né? Que fazia parte da vida e tal. E hoje em dia as pessoas ignoram tudo isso. Ignoram tudo Não isso, tem né? abertura, né? Não Não se tem. abrem para o novo de Deus, né? Não. Porque elas querem isso, querem conforto, né? Querem conforto naquilo que elas estão vivendo. Aí elas buscam justificar o que elas estão vivendo. Que é mais Exatamente. fácil, né? Busca o que é mais Aham. fácil, que é mais cômodo. Exatamente. Tem mais alguma coisa para comentar, Rosane? Acho que não, Liz. Acho que já tá. Acho que já tá bom, né? É bastante coisa, né, nesse trecho. É, tem. O trecho, ele é muito profundo, Meu Deus. ele é muito maravilhoso. Assim, eu até sonhei eu li e li novamente. Aí eu até fiquei sonhando com esse texto. Eu falei, meu Deus, que entrega
tão grande é essa que o Senhor fez por nós, né? Fiquei meditando nisso, né? Uhum. É muito bom isso. É muito bom estar, né? Nessas meditações com Jesus, né? Sim, com certeza. Eu só subi aqui um pouquinho porque tem uma parte que Jesus fala que é muito importante também, que é no parágrafo 2, que ele diz: Minha filha, as penas que sofri neste seio virginal de minha mãe são incalculáveis à mente humana. Mas sabe você qual foi a primeira pena que sofri desde o primeiro instante de minha concepção e que me durou toda a vida? A pena de morte. Minha divindade descia do céu, plenamente feliz, intangível de qualquer pena e de qualquer morte. E quando vi a minha pequena humanidade sujeita à morte e às penas por amor às criaturas, senti tão ao vivo a pena da morte que por pura pena teria morrido de verdade se a potência de minha divindade não me tivesse sustentado com um prodígio, fazendo-me sentir a pena da morte e a continuação da vida. Assim que para mim foi sempre morte, senti a morte do pecado, a morte do bem nas criaturas e também sua morte natural. Que duro rasgo foi para mim toda a minha vida. Eu, que continha a vida e era dono absoluto da própria vida, devia sujeitar-me à pena da morte. Não vês a minha pequena humanidade imóvel e moribunda no seio da minha querida mãe? E não a sentes em ti mesma como é dura e dilacerante a pena de sentir morrer e não morrer? Minha filha, teu viver e minha vontade, que te faz partícipe da contínua morte de minha humanidade. Ai, meu Deus, Jesus falou também muita coisa aqui, não foi? Ai, ai. Então, aproveitar esse restinho de tempo para comentar um pouquinho sobre isso, né? Uhum. Assim, quando Jesus se encarnou, ele começou a sentir na humanidade dele a morte das criaturas, né? Então, ele, como Deus, se sentia como que atacado, né? A obra dele atacada, né? O pensamento dele atacado, o que ele tinha pensado para o ser humano, né? Tudo atacado. Porque a criatura perdia o bem, como Jesus falou, né? Essa morte do bem na criatura. Ó, deixa eu ver se eu pego aqui de novo para não falar errado. Cadê? Aqui. Sentir a morte do pecado, a morte do bem nas criaturas e também sua morte natural. Então, meu Deus do céu. É como se, tipo assim, Jesus, ele é a vida, né? Uhum. Ele é a vida, mas se a criatura escolhe a morte, né? É como se ela banisse, né, essa vida de dentro dela. É como se gerasse uma morte para Jesus, né? E aí ele passou a sentir isso na humanidade dele. Então, como Jesus sofreu, né? Não foi brincadeira, não. Como Jesus sofreu a vida dele toda, porque ele passou a sentir isso, né? Antes era algo pertencente à divindade, só que aí ele passou para a humanidade dele. Ele começou a sentir dentro dele, né? Aí ele fala que a humanidade dele não morreu de verdade, né? Porque estava sustentada por um prodígio divino. Com a sua divindade, né? Porque senão ele não teria resistido a... Imagina, eu fiquei imaginando assim, a chegada, né, de santidade, divindade, né, no seio de Maria. Maria também chegando aqui, como que pisando na lama, né? Uhum. Pisando na lama aqui, vou reparar ali toda essa lama que está na terra, né?
É muito incrível, é muito. Para a mente humana, a gente tem que meditar muito sobre isso, porque para a mente humana assimilar todo esse contexto que vem por trás de tudo isso, né? Então é muito grande para nós. Eu sou muito minúscula ainda na percepção de tudo isso. Então a gente tem que sempre estar em contínua conexão ali com Deus, né? Para ele revelar para nós tudo isso que vem, Uhum. essa graça, né? A graça de compreender, né? O que Deus sentiu, né? De tanta morte que ele teve. Imagina ele sendo um Deus ter que ficar 9 meses ali no seio da Virgem Maria, né? É Nossa. muito. Aí você para e começa a analisar tudo isso, né? Desde dele estar ali, no momento da concepção, né? Naquele escuro, apertadinho ali, como ele fala, né? Então ali já é uma morte, já começa a perceber são vários tipos de morte, né? A gente parar e começar a analisar ali e fazer uma meditação profunda sobre isso. É muito grande isso, de tudo que Nossa. Jesus É muita fez e coisa para viveu meditar mesmo, viu? por cada um de nós, né? Os mínimos detalhes que ele conta na vida íntima, no livro da vida íntima também, que é um paralelo a esse livro do céu, ele conta ali em detalhes, e ele não conta ainda todos os mínimos detalhes ali de tudo que ele viveu, para reparar o pecado da humanidade, né? Imagine. Então a gente a gente tem uma vaga ideia das mortes dele, mas ele diz que também o homem não é capaz de compreender isso. Nossa, meu Deus do céu, não mesmo. E ele diz, né, que sentia a morte, sentia morrer e não morria. É interessante porque, se você reparar, Jesus ele costuma fazer muito isso que eu vou dizer agora no livro do céu. Ele, ele se sobrepõe a Luísa. Quando a Luísa tá reclamando muito que ela tá sofrendo e ela fica naquela murmuração, naquela coisa, naquela lamentação, ele sempre vem sofrendo para sobrepor o sofrimento dela, para dizer para ela assim: eu sofro mais do que você. Eu sofri mais do que você, né? E ela tava nessa de sentir, né? Se sentir morrendo e não morria. Ela até diz, né, que por causa dos pecados dela, que ela não morre de uma vez e que é pior porque fica, né, naquele morre, mas não morre. Aí Jesus vem e diz: você quer saber mesmo o que é morrer e não morrer? Né? Então, Jesus, ele sendo Deus, toda a vida, né, de todos os homens emanava dele, saía dele, né? Então é como se Jesus tivesse essa tipo um fio, uma conexão, né, com todos os seres humanos e Ligação, né? uma ligação, isso, uma ligação com todos os seres humanos. E aí o homem escolhe o pecado, né? Ele morre para Deus. Ele morre, ele cospe na vida divina, né? Ele escolhe algo totalmente contrário ao que Deus queria para ele, de fato, né? Ele vai por uma via totalmente contrária ao bem que é Deus. Então, ele faz morrer, né? E aí Jesus sentia essa ligação, né, com o homem morrer. Mas é algo muito profundo que, como você falou, a gente não entende isso de fato, né? A gente não entende de fato. Assim, Uhum. como é que Deus tem essa ligação tão forte com o homem, que a morte do homem, Deus sente. Deus sente dentro dele, né? E o mais angustiante para Jesus, e aí a gente está vendo Jesus bebê, né? Que é mais tocante ainda para nós, é porque ele sentia isso na humanidade dele, né? Ele sentia a humanidade dele morrer.
e não morrer. E não morrer. Né? Meu Deus do céu! Então, tem muito a meditar nisso, né? Uhum. Nessa ligação tão forte que Deus tem com o homem, né? A ponto de sentir essa morte do homem, né? Deus não é indiferente ao homem. E Jesus fala até da morte natural, né? Até da morte natural. Eu, particularmente, em alguns momentos, eu sinto Deus dentro de mim, sensível, né, à morte natural de algumas pessoas, em alguns momentos, né? Eu percebo isso, assim, que Deus chora, né, junto com aqueles que choram, né? Que Deus se faz sensível para isso. Porque, na verdade, a morte natural também não era o que ele queria no projeto inicial. Não era para ser assim, né? Não era para ser dessa forma. Mas foi algo que ele aproveitou, né? Foi algo que ele fez da morte natural surgir um bem, né? Surgir uma série de elementos, né? Seja de purificação pelo sofrimento, de quem morre, de quem passa pelo luto, né? Tem todo um processo. Então, todo esse processo de sofrimento, Deus divinizou, Deus santificou para que fosse gerada salvação para nós, né? Então, é muito grande. Mas no início de tudo, Deus, né, não tinha pensado na morte natural para nós, né? Também interessante também que Jesus fala aí no trecho Uhum. sobre isso. Eu acho que por isso que é tanto sofrimento, de tanto sofrimento também, né? Porque não precisava passar por isso. Uhum. Poderia ter sido diferente. Não que Deus vá estar pensando nisso, que poderia ter sido diferente. Mas não sei explicar isso, Liz, mas o pensamento de morte, ele já é dolorido. Se você começar a parar e pensar na morte em si, um Sim. corpo ali que não imóvel, é Uhum. muito chocante você ver o corpo ali, né? Se Com for parar na certeza. morte em si mesmo, né? Ele é um choque, né? Ele não Sim. é, não é algo bom de se ver. É muito ruim. Por Uhum. mais que a pessoa seja forte do jeito que for, por isso que Jesus diz que na humanidade dele ele sofria isso. Que quem sustentava era a sua divindade. Uhum. Então você sentir ali todo o peso do ser humano no pecado, ele carregava a morte continuamente com ele, né, em todos os momentos. É muito grande essa meditação, muito longa, muito. Poderíamos nos estender durante muito tempo para falar disso e meditar muito, porque é muito profundo isso, o que Deus vem trazer para a gente, né? É muito profundo, né? Nossa, meu Deus do céu, muito, muito profundo. Tem muito a meditar mesmo, né, sobre isso, sobre a vida de Deus em nós, por que que Deus sente morrer quando a gente morre, né? Meditar muito, assim. Ai, meu Deus do céu. De certa forma, né, é a vida de Jesus em nós, a vida que ele pensou, né, de ele ter em nós, que morre, né? Porque a gente nasceu com esse propósito de sermos essa capa da vida divina, né, de Jesus em nós. De É sermos outro aí. grande mistério, né? É, Que a gente vai compreendendo aos poucos e que não é aceitável para muitas pessoas. Pode ver que o grupo que estuda realmente, que está conseguindo ter uma compreensão, é só o nosso grupo que está tendo isso. As é, pessoas não têm e não aceitam. Elas aceitam um Deus lá no céu, não aqui. Ele só vem na Eucaristia e depois vai embora, pronto, acabou. Vou seguir a minha vida normalmente porque Deus já foi. 15 minutos, 20 minutos depois ele já foi, né? Lá para o céu. é Ele não verdade, fica Rosane. mais aqui.
Então, essa é a Verdade. percepção que a maioria tem. Não que ele está vivo dentro de você, falando com você e falando em você. Porque quando você fala, a gente já pegou isto, já é nosso, né? Por assim dizer, né? Ah, Jesus falou comigo, eu sempre falo quando eu vou falar, Jesus falou isso, isso, isso. A senhorinha falou assim para mim: vamos para Foz do Iguaçu? Vamos lá ver as cataratas, não sei o quê. Eu falei: eu vou ver se eu vou ou não, vou pensar. Aí eu mandei mensagem e falei assim para ela: olha, Jesus falou assim para mim: você já foi, já visitou, já viu tudo, o que você quer ir lá de novo ver? A mesma coisa. Ela falou: se Jesus falou isso para você, então tá bom. Aham. Então você já sabe, você já escuta, e realmente Jesus falou isso para mim. Você já foi lá, andou por tudo, viu tudo, você quer ir lá de novo fazer o quê? Pois é, né? E assim, a gente nem sempre tem liberdade para falar isso para as pessoas, né? Porque as pessoas pensam que a gente é esquizofrênico, porque fica, né, Ela falou falando. assim: se Jesus falou isso para você, então tá bom. Mas é para ser algo natural mesmo, né? Pra gente mostrar É para as porque pessoas que é algo ele natural, fica era pra ser naturalmente assim. isso. Você não tem como você ser uma pessoa aqui em casa, no grupo, e outra pessoa na igreja, outra pessoa no trabalho. Então, você é um só ali. Você não pode ter várias Liz. A Liz vai ser um jeito no trabalho, a Liz vai ser de um jeito na igreja. Não pode. A gente é daquele jeito lá, simples. A gente vai falar naturalmente do jeito que a gente é no nosso dia a dia, como o padre falou na homilia de sábado passado. Porque aqui é 2 missas no sábado e 2 no domingo. Aí, quando não tem aqui na minha comunidade no domingo, eu vou em outra comunidade, porque eu gosto da missa do domingo. Aí ele falou assim: você tem que ver como que você é realmente. Se aqui você é uma pessoa e lá fora você é outra. Você tem que ser do jeito que você é. E não Uhum. cada lugar que você vai ser de um jeito. E Jesus, ele vem justamente para nos uniformizar, né? A gente, Exatamente. ai meu pai do céu, a gente não tem essa preocupação mais de, ai, porque aqui eu tenho que ser desse jeito. Por exemplo, como eu faço parte de uma comunidade, as pessoas têm muita preocupação assim de, porque eu tenho que ter o carisma, tenho que ter o carisma, sabe essa preocupação assim? Eu não Uhum. tenho essa preocupação. Eu digo, Jesus sabe que eu tenho que ter o carisma, então ele que cuide, né, para eu ter o carisma. Como a Aline diz, ele que se vire. É com ele, não é comigo. Então, assim, eu sou eu, você falou, né? E é isso, a vida na divina vontade implica isso. A gente é natural, né? Como a Aline falou também na live, né? Jesus usa daquilo que nós somos, né? Então a gente vive de uma forma muito natural as coisas, né? Uhum. Jesus dentro de nós vai vivendo, na verdade, né? As coisas de uma forma natural, né? Então, Exatamente. é assim, a gente vai vivendo essa vida, né? E aí é a vida dele em nós, né? É a vida dele em nós. Então aí que tá, Exatamente. né? Porque se o homem vive no pecado, ele se afasta desse bem que é Deus, né? Ele faz morrer essa vida de Deus nele, que era a vida de Deus, era Deus ali, né? Dentro dele, atuando. E ele faz morrer, ele cria essa morte. Eu entendo mais ou menos assim, dessa forma, né? Sendo que é muito grande esse mistério, muito grande. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que é isso, né, Rosane? É isso. A gente conversou bastante, graças a Deus, né, sobre o Uhum. tema. Agora que eu lembrei, eu esqueci de fazer a oração inicial. Verdade. Vamos fazer no final, então. Vamos fazer. Você quer fazer a oração? Vamos rezar um Pai Nosso ou vamos fazer a oração que nós fazemos diariamente? Os dois. Pode ser os dois.
Então, em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, muito obrigada, Rosane. Foi muito bom estar aqui. Obrigada. Meditando o livro do céu logo cedinho. Foi muito bom. Então, bendito seja Deus por tudo. Tenha um ótimo dia, viu? Ótimo dia para você também, um bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau.